dessa mensagem é família referencial. Amém? Porque assim, nós estamos falando esse mês sobre família. Falando sobre filhos, sobre a vida familiar. E eu quero falar o que é ser referência nos nossos dias. Porque está complicado, é ou não é? Se nós formos pegar o padrão do mundo, vai ficar complicado. Porque o mundo já não serve de padrão para nós, o povo de Deus, os cristãos. Vocês concordam comigo? Nós precisamos ter referência bíblica. Nós precisamos buscar da palavra de Deus, porque ela é vida. Mas a letra mata, a vida vivifica. Porque a palavra com a unção, revelada pelo Espírito Santo de Deus em nós, ela traz vida a nós. Se você conhecer só a Bíblia, só a letra, e não buscar a vida de Deus, não buscar o fluir do Espírito Santo, você vai ter uma vida de religiosidade. Você não vai ter uma vida, uma vida vivificada. Não é assim? Então nós queremos falar sobre isso. Porque hoje, para nós olharmos, é difícil não haver um referencial de família. É difícil. Pode ser que, quando nós éramos pequenos, a gente pensava assim, minha avó, a casa dos meus avós, né? Que família, né? Meus avós eram tão assim, tão aquilo outro. A gente tinha um referencial. Mas hoje em dia, infelizmente, o mundo não tem dado essa base para nós, o povo de Deus. E nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. Porque hoje nós conhecemos a palavra do Senhor. Amém? E então, sim, meditando nisso, vendo essa dificuldade que nós temos de ter um referencial no natural, no mundo, eu voltei para a palavra. E eu vi algumas referências sobre família. E eu me recordei sobre a família de Noé. Duas famílias eu quero mencionar, porque o tempo não é corrido, né? Lá em Gênesis, fala sobre a família de Noé. E eu vi eles aqui como referência de uma família, porque fala do pai, né? Não é assim? Fala da figura paterna. Olha só o que a Bíblia nos diz aqui, Gênesis 7 primeiro. Diz assim, depois disso, depois nós vamos ver o porquê que o Senhor fala a Noé depois disso. O Senhor falou a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. Isso me chamou muita atenção, porque Deus olha para Noé, né, e vê ele diferente, né? Noé é um homem diferente. Deus não chamou a esposa de Noé, apesar que você continua lendo essa história, você vai ver que fala sobre a esposa dele também, né? Que a esposa dele estava do lado dele. Mas Deus fala para Noé, Noé, entra você para dentro da arca, porque eu tenho visto que você é uma pessoa justa. Entra você e a tua casa, entra você e a sua família para dentro da arca. E nós sabemos que a arca fala de proteção do Senhor em nossas vidas. A arca também pode representar o quê? A igreja de Jesus. Eu me lembro uma vez de nós ministrarmos aqui uma palavra falando sobre a arca. Se eu não me engano, até o pastor José Carlos, muitos anos atrás, ele ministrou uma palavra sobre a arca, que os problemas que foram enfrentados nos períodos da arca, dentro da arca, a convivência com os bichos, né? Não foi tão fácil, o mau cheiro e tantas coisas mais. Não sei quem aqui é dessa época, ouviu essa ministração há muito tempo atrás, amém? Muitos anos. E realmente, então a arca representa a igreja. Eu não vou entrar aí para esse lado que o pastor José Carlos anos atrás falou, né? Mencionou. A arca representa a igreja, a arca representa a proteção na família. E eu achei interessante porque Deus, ele fala com Noé. Noé chama a responsabilidade para o líder da casa. Amém? Chama a responsabilidade para o homem. Bem
especificamente. Porque hoje nós estamos perdendo esse referencial. É muito mais comum nós vermos a mulher à frente. Às vezes é porque não tem mesmo o lado masculino. Eu mesmo não tive tanta referência do meu pai. Eu tenho meu pai presente, meu pai vivo. Só que eu lembro mais do meu pai ausente na nossa vida do que meu pai presente conosco. E engraçado que Satanás, ele é tão astuto que ele causa uma amnésia. O meu pai não lembra de quantas vezes ele nos deixou. Ele não lembra. Ele se sente ofendido se quando alguém menciona alguma coisa natural que aconteceu. Meus irmãos, né, eu sei que eles carregam traumas muito fortes. O Senhor já me curou dos traumas da minha infância. Dos prejuízos que eu tive por falta de um referencial de pai. Eu sei que Jesus já me curou, já me restaurou. Mas o referencial de uma família onde a mulher está na frente está muito mais forte. E tem sido cada vez mais forte. Porque às vezes a mulher tem que se fazer forte para manter a família. Outras vezes é porque ela não tem o marido, não tem os pais dos filhos dela ali do lado dela. E ela tem que ser forte. E com isso, há muitos anos, séculos atrás, Satanás vem detonando a família. Amém, igreja? E aqui eu vejo Deus falando, chamando a responsabilidade para Noé. Noé, você vai pegar a tua família e entre para a arca. Noé, é sua responsabilidade. É ou não é, igreja? Eu achei super interessante, porque... E tem várias passagens também. Porque precisa promover para a família uma proteção divina. E a arca simboliza proteção divina para a nossa família. É responsabilidade nossa. Amém? E então essa, eu vi ele como uma base de referencial para nossas vidas. Porque se você estudar a história de Noé, porque aqui no versículo 6, versículo 12, está assim. Falei de proteção, né? Versículo 12, disse assim, ó. Eu achei super interessante isso aqui, ó. Diz, e viu Deus a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido sua conduta sobre a terra. Então, assim, nesse exato momento que a terra estava corrompida, Deus acha em Noé uma pessoa justa. Noé, a família de Noé representa para nós a igreja de Jesus. Nós, a igreja aqui, a igreja universal, não é a igreja universal, não, a igreja, toda a igreja de Jesus, que forma o corpo de Jesus. Amém? Ela representa essa família aqui, que iniciou aqui, ó. Deus começou a fazer um chamado específico aqui, né? Então hoje a igreja é chamada para estar debaixo da proteção do Senhor. Noé era um homem justo. A igreja tem que ter um referencial de ser justa, para que Deus possa olhar para a igreja e ver em nós uma diferença entre o justo e o ímpio e o injusto. Porque verdadeiramente nós estamos vivendo esse mundo que está referindo aqui na palavra. Que mundo é esse? Um mundo que está sendo corrompido dia após dia. E nós, a igreja, nós temos uma responsabilidade diante de Deus de transmitir para os nossos filhos, para a próxima geração. Amém? É a responsabilidade nossa. É minha responsabilidade de transmitir para essa igreja. É nossa responsabilidade como pastor de transmitir para a igreja um referencial de Deus e ser justo. É uma responsabilidade minha de marcar as minhas filhas, os meus genros e os meus descendentes que estão vindo para Jesus. E para isso eu preciso trazê-los. Nós precisamos trazê-los para debaixo da proteção do Senhor. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo que está corrompido. As coisas que é errado estão ficando certas para o mundo. E aquilo que é mais certo está ficando errado, antiquado para o mundo. Vocês estão entendendo, igreja? Está invertendo valores.
Os valores da família tem sim, você tem que ter. Você não tem que ser, você tem que ter. E a família está indo nesse caminho de ter e não ser. Não ser referencial, não ser o que a Bíblia manda. Então nós temos que ter cuidado com isso. E o outro exemplo, que é mau exemplo também, é o exemplo da família de Ló. Eu vejo como mau exemplo. Porque a família de Ló está lá em Gênesis 13. Ló e Abraão, eles estavam juntos, porque Ló era sobrinho de Abraão. Deus disse a Abraão: vai para a terra, para o lugar que eu te mostro, e lá eu te abençoarei poderosamente. E você será bendito ali. E toda a família da terra será abençoada por meio de ti. E Abraão sentiu no coração de dividir a bênção com seu sobrinho. Eu imagino assim, né? Tipo assim, você recebeu um bolo grande, não, deixa eu dividir aqui, né? Essa parte aqui. Só que chegou nesse momento aqui, houve uma necessidade de ter uma separação. Eles já estavam muito poderosos na terra. E aqui no versículo 10, diz assim, no versículo 9, eles decidem se separar. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Aí no versículo 10 está assim: então Ló levantou seus olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então era lindo demais, que o jardim do Senhor, a Bíblia fala que era espetacular, sem explicação, de tão lindo e maravilhoso. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar na cidade do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Eu não pego Ló como um referencial de família. Ele está aqui, a história dele está aqui para nós vermos e aprender que há perigo. Porque Sodoma não é lugar de crente. Sodoma quer dizer lugar onde a frieza espiritual habita. Se não matar o crente em Sodoma, eles ficam neutralizados em Sodoma. O que eu tenho visto? A igreja do Senhor caminhando para Sodoma. Eu tenho visto muitas vezes algumas famílias indo de pouquinho em pouquinho a Sodoma. Alguns já estão chegando em Sodoma, acampando as suas tendas. O que é isso, bispa? Porque nossa responsabilidade é do pai e da mãe, é dos pais, a cuidar dos seus filhos. E às vezes as coisas vão acontecendo de coisinha aqui, coisinha ali, nós estamos deixando, permitindo. É como se nós estivéssemos indo de tenda em tenda até chegar no lugar perigoso. Porque está faltando em nós sensibilidade espiritual. Muitas vezes está faltando em algumas famílias. Entendeu? É sensibilidade de perceber o perigo que está rondando a sua casa. Está faltando muitas vezes dos pais se levantar como intercessor dos filhos. Está faltando muitas vezes dos pais se levantar para amar os seus filhos, para conversar com seus filhos, para dialogar com seus filhos, para entender a cabeça dos seus filhos. E quando os pais falham nessa situação, quando os filhos passam despercebido, o perigo está muito grande. Porque quando a bomba estoura, já não tem tanto conserto. É só a misericórdia de Deus, é só a graça de Deus mesmo. Eu falo porque eu vivi em situação assim com as minhas filhas. Todos nós, se você não passou, glória a Deus, mas é poucos. Mas a maioria passa por situação difícil na adolescência dos filhos. Não fala adolescência não, na infância. Com 9 anos já começam. Mudança de comportamento. Amém? O que parece... recebe umas transformações estranhas. Se os pais não tiverem de joelho diante do Senhor, igual aquele livro fala,
pai de joelhos é filhos em pé. Eu passei por situação das minhas filhas quase ter ido para o mundo. O mundo quase laçou minhas filhas nessa idade. Fez com que acontecessem coisas terríveis na vida das minhas filhas. Que se nós não tivesse buscado dos céus a revelação, dos céus, como acolher aquela situação, nós teríamos perdido as nossas filhas. Porque é ruim eu ter um passado ruim, feio, mas seria pior se eu continuasse naquele passado. É ou não é? Então, Ló, ele foi armando a sua tenda, de pouco em pouco. Foi de pouco em pouco, até chegar em Sodoma. Quando ele chegou em Sodoma, ele já não tinha mais força. As suas filhas casaram com homens daquela terra. E a palavra do Senhor diz que estava, o quê? Eu acho que eu anotei aqui o versículo. Aqueles homens eram homens maus, pecadores, que desagradavam o coração de Deus. Se você ler essa história aqui, você vai entender por que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E você não vai ver tanta diferença do mundo que nós estamos vivendo hoje, não. Não vai ver. Parece que está refletindo. E Ló, ele já não tinha mais força, porque até as suas filhas já tinham casado com homens daquele lugar. A mentalidade era daquele. E quando você vê o anjo chegar ali e falar: olha, Ló, vocês têm que sair daqui, nós temos que tirar você e a sua família daqui. Porque o Senhor só... O Senhor levou Abraão a interceder, clamar misericórdia para que salvasse, por causa de Ló que estava ali. E quando Deus ouve a oração de Abraão por causa de uma intercessão, Deus envia anjos ali para tirar Ló e sua família. E quando o anjo está levando eles para longe, porque o fogo já estava vindo sobre aquele lugar, o juiz de Deus já estava vindo sobre aquele lugar. Você sabe o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás. Quer dizer, a raiz de Sodoma já estava no coração dela. E eles foram acampar em lugar distante. E não tinha necessidade das filhas ter coabitado com o pai. Se eles tivessem ido para o seu referencial patriarca Abraão. É ou não é? É ou não é, igreja? Nós estamos vivendo em situações difíceis, que nós precisamos acordar, porque somos os referenciais para os nossos filhos. Eu coloquei alguns pontos aqui sobre família referencial, pai presente na vida dos filhos. O que é ser presente? É participar do dia a dia dos seus filhos, ficar atento aos seus comportamentos. Alguma coisa estranha, é ficar atento. Quando ele chega do colégio, quando ele sai de casa, quando ele volta, é ficar atento. É ter esses cuidados. Porque a falta da presença dos pais nos filhos tem causado problema demais, tem sido traumáticos. Eu falo porque eu disse que a minha infância foi uma ausência de pai. E eu sei como que foi difícil para nós depois de adulto. Eu sei que como é difícil para os meus irmãos depois de adulto. Nós temos a referência da nossa mãe, mas do nosso pai nós temos muito pouco, né? Apesar de ser uma boa pessoa, trabalhador, uma pessoa, mas infelizmente. Então, traz feridas profundas, né? Traz uma dor imensa na alma. Causa autoestima baixa, né? Revolta, desespero. Os pais presentes nos filhos, ele traz uma referência de família para os filhos. Como é importante os filhos terem uma base, uma referência, de família.
Lá no Salmo 127, versículo 10, eu achei interessante, diz assim, Salmo 127. Abra aí comigo. 120, desculpa, é 27, tá? Não é 127 não. Salmo 27, versículo 10. Há uma promessa do Senhor, glória a Deus, eu me alegro nessa promessa, né? Eu me alegro nessa promessa porque a promessa está assim, ó. Se o meu pai e minha mãe me abandonarem, quer dizer, não quer dizer abandonar, às vezes é a falta da presença dele, né, na vida dos filhos. O Senhor me acolherá. E eu me agarro nessa promessa, eu me agarrei tanto nessas promessas, nessa palavra de Deus para a minha vida, para a minha alma, porque eu falei, Senhor, eu não tive a presença do meu pai na minha infância, meu pai era inconstante muitas vezes, ele não teve força para isso, ele não conseguiu vencer, Senhor, mas o Senhor diz que o Senhor me acolhe, hoje eu te conheço, eu estou aqui, porque o Senhor me acolheu. Meu irmão, igreja, não fica lamentando porque seu pai e sua mãe, né, não foram presentes. Você já conhece Jesus. Está na hora de você se levantar. Entendeu? Falar, mas eu não sou referencial porque eu não tive referencial. Chegou, para com essa desculpa, chega. Nós temos o Senhor conosco que diz que Ele nos acolhe. Ele já te acolheu, igreja. Por que muitas vezes você tem falhado de ser referência para os seus filhos? Sai dessa posição. Eu tive que sair dessa posição. Amém? Ah, bispo, que dia foi que você foi de sentar no colo, você foi de, né? Você foi de ganhar um abraço, um beijo, às vezes assim, sentar no colo. Do meu pai eu posso falar, eu não me lembro. A não ser quando ele estava bêbado, que ele vinha beijar e babar tudo, né? Amém? A não ser que eu estava bêbado, que aí estava dopado, né? Amém? Mas eu me apeguei nessa promessa, porque todos nós, eu tenho certeza que a maioria aqui tem essa referência de falta de presença paternal. Ou às vezes até dos dois juntos. Porque hoje o mundo está de corre-corre, você tem que ter, então todo mundo corre para ter. E aí quer satisfazer os filhos em ter também, em dar para eles. Eles têm que ter o melhor, tem que ter isso de marca, aquilo de máquina, marca agora é a internet, agora como fala? É canal fechado, né? Que fala? Fechado ou aberto? Fechado, né? É isso mesmo que vocês entenderam. Agora tem que ter canal também em casa. Antigamente, para a gente assistir a televisão, às vezes tinha que pegar emprestado pela janela do vizinho. Agora você tem que ter. Eu mesmo, quantas vezes eu peguei alguma coisa olhando a janela do vizinho. Na moral, tão perto um do outro assim, que dava para mim sair da minha janela e ficar olhando ali. Amém? E hoje tem que ter. E isso, os filhos estão ficando sem ter também, que é a presença melhor de todos, que é a família. Amém? Então nós temos que ter cuidado com isso. Porque, e hoje, a igreja não tem desculpa, porque nós temos o acolhimento do Senhor em nossas vidas. Amém? Eu tenho conversado com pais que têm tido dificuldade. Está passando luta com os filhos. Nesse período tão difícil. E tão delicado. De tanta confusão na vida deles. Amém? E eu também tenho visto como tem jovens clamando de mãe. Que não é presente na vida deles também. Como eu tenho presenciado isso? Fala assim, quem é que você ama mais, minha filha? Quem é que você ama? Ah, eu amo os dois, eu amo minha mãe, meu pai. Mas meu pai, eu amo demais. Ai, igual essa semana eu vi, né? A Patrícia, assim, que a neném dela tá falando pai, pá. E aí ela fala, é mamãe, ela, papá. E eu falo assim, ô Patrícia, você carregou 9 meses, agora é só papai na boca dela, né? Ela aí, só aí, ó, é só papai. Eu falo, minha filha fala mamãe, ela, pá. Eu falei, a mulher sofre 9 meses, carrega com tanta dor, tanta dificuldade. E quando começa, a primeira palavra é pai.
Que coisa, né? Como tem sido marcante. Então, nós temos que nos despertar. Ponto 2, né? Segundo ponto. Família referencial. Afeto e disciplina. Muitas vezes nós damos afeto demais. E eu estou conhecendo bem mais disso, né? Porque depois das filhas grandes é uma história. Aí, agora vem um bebezinho em casa. Como a gente se apega. Amém? Como a gente tem aquele xodó, né? É lindo demais. Então, afeto. Mas disciplina na hora certa. Disciplina é bater. Não estou falando de bater. Muitas vezes a disciplina é você falar o não e sim. E pronto, acabou. É o pai e mãe, a família. Eles entrarem em acordo, é não e sim, é sim. Pronto, acabou. Amém? Quem que assiste a Super Nani? Eu amo aquele programa. Quando eu posso assistir, eu assisto. Porque como é bom. Ela não ensina a espancar. Beliscar, puxar a orelha, puxar cabelo, igual muitos pais eu vejo por aí. De repente você está com o pai e você só vê, puf. Eu fico assim, misericórdia, Jesus. Eu só vejo o estralo. É com tanta rapidez que a gente nem percebe. A gente só vê a criança falar, ai. Isso ensina alguma coisa, gente? Ensina nada. Ensina a ter temor. Vai ensinar a ter medo. Seu filho vai morrer de medo de você na sua frente, mas atrás vai fazer tudo que você não quer. E se eles não conseguem respeitar você, eles não vão conseguir respeitar autoridades, patrões. Eles vão ser um mau funcionário. Porque não vai conseguir submeter também. Amém? Então, disciplina em amor. E é Deus de cedo, é Deus de pequenininho hoje. Eu vejo lá em casa o desse adiante sendo firme com a Alice. Né? Meu bem, eu falo assim, não, ela é tão pequenininha. Mãe é assim, vó é assim, né? Ela é tão pequenininha, né? Mãe também. Mas ele é firme. Ela, de vez em quando, quer pegar uma mania, tira logo a mania dela. Ela falou, mãe, eu ensinei minha discípula assim, eu não posso pagar a língua. Né? É uma mania aqui, uma mania ali, eles é firme com ela, não. Olha no olhinho dela e fala não. E ela entende. Eu tenho que perceber que ela entende. Entendeu? A menina é muito esperta. Deu do primeiro mês ela falava com o olho. Parece que ela estava querendo grudar, assim, ó, vibrando na gente. Segundo mês, a gente já percebia que ela já estava entendendo muito mais as coisas, gugunando. E quando ela tomou a primeira vacina, que ela chegou perto de mim, literalmente, você entendia que ela estava reclamando do que aconteceu com ela. Minha irmã, com um mês. Incrível, eu queria ter gravado essa situação. A Diana chegou com ela, com aquela vacina que dói, e ela, não sei o que, sabe, gugunando, e eu olhei nela assim. A Diana falou, mãe, eu não acredito, parece que ela está te contando. E ela não vai entender. Então é não, é assim, assim. Amém? Uma coisa que eu admiro no pastor Jordão, pastora Delma, é isso, né? Na disciplina com a Naara. Eles têm sido um referencial nessa área para nós. Amém? Tem sido firme. E eu sei que a neguinha é a espoletinha. Né? E tem que ser mesmo. Porque é a única só, e paparicada demais, né? Pela igreja, por todo mundo, né? Então, irmão, mas não, você vai ganhar com isso. Amém? Você vai rir depois. Uma referencial terrível de falta de disciplina, nem tanto afeto. É 1 Samuel 2, versículo 22 e 25. Eu não vou ler, né? Porque senão vai ficar tarde. Mas todos aqui conhecem a igreja. Porque eu sei que a igreja aqui tem esse conhecimento. Fala de Eli, o sacerdote da casa do Senhor. Ali, eu li que eu fiquei entristecida. Sabe o que acontece ali? Deus já não estava satisfeito com a casa de Eli, a ponto do Senhor tirar o manto sacerdotal daquela descendência, porque faltou disciplina. Se você ler essa referência aqui, ó, que eu te passei, você vai entender. Deus levanta Samuel nesse momento, menino, criança. Não pensa você que é porque você é um líder, porque você é um pastor, ou até eu, mas o Timóteo.
Se nós falharmos na disciplina dos nossos filhos, eles não herdam o manto que está sobre nós. E olha, essa descendência não vem sobre nós também. Porque Deus prioriza a disciplina. Deus é um Deus de disciplina. Meu irmão, como eu fico triste de ver filhos nessa igreja sendo indisciplinados, né? Dentro da casa do Senhor não tem disciplina. Como eu fico triste. A gente vai fazer visita quando a gente vê situação que dá vergonha. Os filhos, bebezinhos mandando nos pais. E os pais riem e acham bonitinho. Depois que ficar grande, você não vai achar bonitinho não, você vai chorar. Infelizmente vai chorar de vergonha. Quando você for fazer uma visita, você vai chorar de vergonha, não você for com ele. Meu irmão, a coisa é séria. Nós precisamos acordar. Nós precisamos tomar atitude. E começa errado, Deus do bebezinho. Quer levar para o berçário só depois que a criança está maior. A criança não vai querer ficar no berçário depois que ela tiver com 1 aninho ou 9 meses. Porque ela ficou 9 meses aqui, ó, no seu braço, ouvindo o culto. O período que era para ela acostumar ali dentro, você ficou com ela aqui. E há muitos anos eu quero falar isso. Mas hoje, agora eu tenho uma neta. E eu posso fazer a diferença e ser como exemplo. Porque é isso que o meu genro e a minha filha tá fazendo. Os irmãos vêm pegar, tem hora que ela fala. Quem aqui já? A discípula dela sabe. É ou não é a discípula? Né? Então, assim, a discípula sabe. Não, deixa eu levar para o berçário. Porque é lá que é o lugar dela. Eu quero fazer a diferença com a minha neta. E eu falei, não deixa ficar por aqui não, de braço em braço não. É culto, é hora de ficar no berçário. Não é hora de ficar aqui no braço não. É hora da igreja prestar atenção no que Deus está falando ali no púlpito. Amém? Vamos parar com isso. Chega. Depois você quer o quê? A igreja quer o quê? E quando tem pregador de fora? Que vergonha. Que vergonha, que falta de disciplina. Aí depois vai chorar. Meu irmão, já aconteceu, veio de uma porta, aquela porta ali quebrar, porque uma criança, foi uma criança, pastor Jani, deu uma topada ali, porque ficou correndo para lá, os pais que assistindo o culto, e a criança correndo ali, parecendo que era um camper de bola. E deu uma topada ali, quebrou o vidro. E como nós ficamos preocupados dessa criança ter machucado? E se a gente chama atenção, o pai acha errado. Acha ruim. Nós já perdemos pessoas aqui na igreja por causa disso. Porque o filho é dodói. Meu irmão, jamais nós vamos maltratar uma criança. Jamais. E como eu vejo a tia Cláudia, está ali o Moisés, está ali pessoas que trabalham. Quem é que trabalha aqui ali ajudando a tia Cláudia? Está ali 2 ali. E tem mais gente, você vindo no culto da tarde. Como eles têm passado por humilhação pela igreja. Como às vezes nós perdemos tios que envolvem no trabalho, mas o pai chega lá tão ignorante, o vô chega lá tão ignorante, que humilha os nossos educadores que estão ali, colocados por Deus. Como a tia Cláudia tem passado por dificuldade ali. Porque ninguém quer ficar, porque é maltratado pelos pais. Se for reclamar dos filhos, não pode. Não pode não. Daqui a uns anos você vai ver. O que vai acontecer por falta de disciplina. Amém? Deixa eu correr. Timóteo já está me olhando. Terceiro, referencial de família. Respeito e honra. Respeito e honra. Como os filhos vão te honrar quando você estiver velho? Se você hoje não está ensinando, não está praticando o respeito e honra com eles. Você vê filho alterando com os pais desde pequeno. Deixa para lá. Deus dá ajuda. Não. É função sua. Referencial é você. Amém? Nós temos que entender, colocar as coisas no eixo. No seu devido lugar. Honra. Você quer ser honrado quando você estiver de cabeça velhinha, branquinha? Eu tenho visto algumas pessoas que eu quero, oh Deus, como eu quero. Amém? Eu quero ser honrado pelas minhas filhas, mas eu hoje implanto honra na vida delas.
Hoje eu coloco respeito, nós colocamos respeito para elas. Porque eu quero que elas me tratem com honra. Porque depois não adianta eu chorar de amargura, porque elas não me honram. Porque eles, os meus genros, não me honram. Porque hoje eu tenho honrado eles no Senhor. Por que nós temos visto muitos pessoas de idade sendo abandonadas pelos filhos? Porque não plantaram honra e respeito, disciplina no coração deles, e amor, afeto. E como isso tem sido triste. Você liga a televisão, você quase chora. Porque o que mais está acontecendo é isso. E isso é maldição. Se você não fazer a sua parte hoje, para depois seu filho ser abençoado, ele vai ser amaldiçoado. Porque a palavra do Senhor diz, deixa eu ver aqui, não sei se eu marquei. Mas Jesus fala do filho que honra pai e mãe. Provérbio fala que é prolongado os dias do filho que honra pai e mãe. Mas eu pensei, Senhor, mas como que o filho vai honrar pai e mãe se ele não caminhou nesse princípio, não viu isso dentro de casa? Desde pequeno, o filho passa vergonha com os pais muitas vezes. Manda calar a boca na maior altura, taca a mão na boca dele. Humilha a criança, não sabe disciplinar na hora certa, do jeito certo. E depois quer ser honrado? Que jeito, igreja? Eu estou falando com líderes aqui que vai passar essa mensagem para frente, em nome de Jesus. Que vai ensinar os seus liderados sobre o princípio de um referencial de família. Muitas vezes o que nós estamos hoje acontecendo com a nossa vida é porque nós não plantamos lá atrás. Eu falo porque eu vejo isso dentro da minha casa. Não estou falando porque eu vi isso na casa de vocês, não. Porque eu não tenho condição e tempo de ficar, né? Mas dentro da minha casa, dentro da minha família. Amém? Hoje eu fico cutucando meus irmãos, minhas irmãs. Minha mãe, quando foi falecer, minha mãe chorou, falou, minha filha, não deixe seu pai, não abandone seu pai. Sabe por quê? Porque ela sabia que meus irmãos pediam para todo mundo, cuida dele. E minha mãe tinha motivo suficiente para odiar. Mas ela morreu amando meu pai. E feliz porque ele cuidou muito bem dela no final da vida. Graças a Deus por isso. E ela, meus filhos, não abandone seu pai. Minha mãe era uma desviada, mas ela conhecia alguns princípios que nunca saiu do coração dela. Mas ela morreu em Cristo. O Senhor recolheu ela em salva. Amém? Porque ela sabia que os meninos, muitos, não iriam fazer esforço para acolher meu pai na velhice. Ontem mesmo eu estava olhando para ele, como eu vi que o meu pai já está ficando velho, né? 66 anos ele fez agora. Ele vai fazer esse ano 66. Minha mãe que fez, ia fazer 66 esse ano. Eu olhei nele, eu vi ele já um senhor de idade, entrando, já na terceira idade, né? Eu olhei e falei, meu Deus, meu pai está ficando velho. E eu estou indo junto, pior ainda. Podia só os pais da gente ficar velhos, né, gente? A gente não. A vontade é isso, né? Mas, infelizmente, a gente vai caminhando. Quarto, para terminar. Como ganhar a família para Jesus? 1 Pedro 3, versículo 1 e 2, diz assim, que a melhor estratégia, eu estava lendo ali, eu vi que a melhor estratégia de ganhar a nossa família para Jesus, nossos filhos, não é tanto pregando, nem colocando de castigo, fazendo penitência com eles. Graças a Deus eu acho que já passou essa época. Mas é sem palavra, com a vida. É com testemunho que raça a multidão. Porque ele vai olhar para você, quando ele estiver, né, na sua necessidade, ele vai ver em você como referencial e ele vai decidir, vai quebrantar o coração a Jesus. E não só isso, aqueles que moram, que convivem com você, que está no seu óico de vida, eles também vão olhar para você e vai te ter como referencial. Então, faz com que os corações se abrem para o Evangelho. A vida. O Evangelho vivido. De verdade, familiar, vai fazer com que os corações endurecidos se abram, vivido da maneira certa. E eu quero te convidar a igreja para ficar de pé, amém?
Essa palavra não foi uma palavra de avivamento, foi uma palavra para despertar a igreja. Amém? Precisamos ser referência do Senhor. Eu fiquei triste, né, quando eu li aqui sobre Noé. Noé, quando o Senhor manda ele fazer a arca e guardar a família na arca e os demais, o Senhor também, antes, no versículo mais acima, diz assim, que o Senhor disse que o espírito dele não habitaria no homem, porque o homem era carne. Terrível, né? E ele falou, vou destruir toda a humanidade por causa disso. Mas ele achou um. Eu creio que nós somos descendência dele, Noé. Porque nós viemos depois do dilúvio. Amém? Nós viemos depois do dilúvio, depois de Cristo. O Senhor veio dessa descendência. Então isso quer dizer que o Senhor mudou de ideia. Que hoje o Senhor envia o Espírito dele, já enviou o Espírito dele para habitar em nós. O Espírito de Deus ele habita na igreja. Então essa é a maior notícia. Que nós podemos todas as coisas no Senhor, porque o Senhor enviou para nós o Consolador, o Espírito Santo. E nós estamos debaixo dessa promessa. E nós temos esse referencial para a nossa vida, a família de Noé. Noé, ele é um referencial de família para nós. Tá certo que teve o lado lá de Cã, mas não foi por causa de Noé. Noé fez o que deveria fazer. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você para nós estarmos orando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que o nosso referencial familiar mude nesses dias. Às vezes